Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Turma de leitura compartilhada do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Hoje iniciaremos a segunda parte, Conhecendo a Si Mesmo, capítulo 7, com o tema Conhecendo os Seus Sentimentos. Naquele momento, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram, quem será o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos transformardes e não tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Pois aquele que se fizer humilde como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem receber uma dessas crianças em meu nome, é a mim que recebe. Mas quem fizer pecar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem uma pedra ao pescoço e o jogassem no fundo do mar. Mateus 18, 1, 6. Jesus ensinou que o que sentimos no coração determina quem somos. Ele falou em renascer, viver com fé e ter um coração de criança. Ele queria que fôssemos como crianças porque estas são inocentes, crédulas e abertas de suas emoções. As pessoas profundamente espiritualizadas têm consciência de suas emoções. Jesus gostava de desafiar a maneira como as pessoas pensam. Para sermos grandes, disse ele, precisamos ser pequenos. Para sermos líderes, precisamos servir aos outros. Para sermos profundos pensadores, temos que ser capazes de sentir. Jesus ensinou que a identidade de ser humano é uma questão do coração. Jesus amou, sentiu raiva, experimentou o medo, chorou de tristeza e viveu com coragem. Ele sabia que era e agia ele sabia quem era e agia motivado pelo que sentia, mesmo que isso não fizesse o sentido lógico para os outros. Nossas emoções nos fazem conhecer quem somos e nos levam a fazer as coisas que fazemos. Jesus queria que conhecêssemos a gama completa das nossas emoções. Tema: seja como as crianças, mas não seja infantil. Se não vos transformardes e não vos tornardes como crianças. Mateus 18:3. Algumas pessoas relutam em agir de forma emocional porque consideram uma atitude infantil. No entanto, existe uma diferença entre ser infantil e ser como as crianças. Ser infantil é ser imaturo e recusar-se a assumir a plena responsabilidade pelas próprias ações. Ser como as crianças é assumir responsabilidade e ao mesmo tempo ser capaz de entregar-se às emoções. Jesus atribuiu uma grande importância ao fato de sermos como as crianças. Ser infantil exige pouco esforço, mas é preciso força para nos abrirmos às emoções como fazem as crianças. Jesus sempre teve uma noção muito clara dos limites e permaneceu consciente das consequências das suas ações, mas tinha coragem de entregar-se às suas emoções. Isso fazia com que as pessoas se sentissem próximas dele, enquanto que o seu senso de responsabilidade confiável as fazia sentir-se seguras em sua presença. Harriet envolvera-se repetidas vezes em relacionamentos intensos e problemáticos que nunca davam certo. Sempre que alguém a despontava, tinha explosões de raiva, embora já tivesse passado por inúmeras sessões de terapia, tentando entender seus problemas com uma sensação de abandono. Durante as nossas sensações, Harriet tinha dificuldade em admitir sua parte de responsabilidade em seus problemas de relacionamento, mas acusava outras pessoas, culpando-as por esses problemas. No início, sempre que Harriet se considerava em estado de emergência emocional, ela enviava mensagens para o meu pager. Ficava furiosa com todo mundo, inclusive comigo, e sentia que tinha o direito de expressar a sua raiva, praguejando, gritando e tendo acessos de fúria. Nossas sessões com frequência eram repletas desse tipo de explosão.
Ela acreditava que os terapeutas tinham a obrigação de lidar com esses comportamentos, pois era uma forma desesperada de fazer com que compreendessem a profundidade da sua dor. As explosões infantis não beneficiam os relacionamentos de Harriet e nem a ajudam a lidar com seus sentimentos. Ela estava convencida de que as outras pessoas não gostariam dela caso falasse a respeito do que sentia. Não falava, mas explodia, para prevenir a rejeição que imaginava. Harriet tinha um comportamento hostil. Ela se sentia melhor quando a rejeição vinha dela. Aos poucos, Harriet foi percebendo que a sua expectativa de rejeição a impedia de receber o que precisava dos outros e começou a mudar a maneira como expressava seus sentimentos. Em vez de violentas explosões que criavam o distanciamento, Harriet começou a externar sentimentos de dor e vulnerabilidade, a falar sobre eles e a pedir ajuda, tal como faz uma criança confiante. Surpreendeu-se ao ser ouvida e acolhida. Harriet descobriu pela primeira vez na vida que quando revelava suas emoções com a sinceridade das crianças, ela se tornava mais atraente. Suas tentativas corajosas de manifestar sua vulnerabilidade faziam as pessoas gostar mais dela em vez de rejeitá-la, como ela sempre temera. O maior benefício dessa mudança foi a transformação do mundo como ela se sentia a respeito de si mesma. Harriet parou de recear ser rejeitada pelos outros e começou a se considerar uma pessoa melhor. Esse era o tipo de atitude própria das crianças a que Jesus estava se referindo. Ele recomendou que as pessoas, aspas, se tornassem como crianças, para serem mais abertas e confiantes. Por incrível que pareça, não ter medo de manifestar a própria vulnerabilidade é a forma mais poderosa de viver. Princípio espiritual. Os atos infantis afastam, enquanto que as ações próprias das crianças atraem. Tema: o papel dos sentimentos no crescimento. Aspas, deixar vir a mim as criancinhas. Lucas 18:16. Brittany, de 7 anos, era uma menina difícil. Ficava frequentemente zangada e tinha um comportamento agressivo, o que dificultava muito seu relacionamento com as outras crianças. Mordia, chutava e arranhava qualquer pessoa que a perturbasse, e seus acessos de raiva eram tão explosivos para todo mundo, inclusive para ela. Alarmados e confusos com o comportamento da filha, seus pais procuraram ajuda profissional. Quando Paula viu Britta pela primeira vez, soube que tinha um trabalho difícil pela frente. A menina, sentada no chão, no meio do quarto, quebrava os seus brinquedos. Perguntar a Brittany por que ela estava sendo tão destrutiva era inútil, porque a menina não sabia. Estava externando os sentimentos que tinha dentro de si, mas não conseguia expressar de outra maneira. Paula compreendeu isso. Era muito claro que Brittany estava zangada, mas era mais difícil perceber que a raiva encobria o medo. Paula sentiu que precisava acolher os sentimentos de Brittany de uma maneira que fizesse a menina sentir-se segura. Como Brittany se expressava mais fisicamente, Paula tinha que lidar com ela nesse nível. Se Brittany gritava, Paula dizia, aspas, estou vendo que você está muito zangada. Mas se Brittany queria arranhar ou morder, Paula segurava com firmeza até que ela se acalmasse. Como a menina estava ao mesmo tempo zangada e com medo, Paula precisava respeitar essas emoções no relacionamento das duas. Ela queria ajudar Brittany a expressar todas as emoções, não apenas a raiva. Com o tempo, em decorrência da terapia com Paula, Brittany mudou. Socialmente, ela é ainda um tanto inábil, mas deixou de ser tão violenta quanto antes. É mais capaz agora de falar sobre seus sentimentos, de modo que tem menos necessidade de externá-los por meio de ações. Brittany aprendeu que pode expressar o seu medo e que ele pode ser bem recebido pelos outros, o que a faz sentir-se mais segura. Ela cresceu como pessoa porque consegue manifestar melhor suas emoções.
A habilidade com que Paula acolheu os sentimentos de Brittany foi a libertação para a menina. O relacionamento das duas é um exemplo do crescimento que pode acontecer quando acolhemos amorosamente todas as emoções que alguém nos traz, exatamente como Jesus fazia. Jesus sempre recebeu bem as crianças. Ele conhecia a importância de ser repetitivo a abertura delas. Hoje sabemos que o cérebro humano precisa experimentar a acolhida aos sentimentos para poder desenvolver-se adequadamente. Cada vez que uma criança é capaz de identificar um sentimento, como aspas, eu estou triste, ou aspas, eu estou feliz, ela desenvolve uma noção mais forte de quem é o eu que está tendo o sentimento. A criança aprende que o seu eu, que está tendo sentimentos tristes ou alegres, e que eles não estão vindo de outra pessoa ou de outro lugar. Os pais que acolhem os sentimentos dos seus filhos estão, na verdade, ajudando-os a solidificar uma identidade que os conduzirá através da vida. Ajudar as crianças e também os adultos a identificar os seus sentimentos os ajuda a crescer. O ardente desejo de Jesus de acolher as crianças é um modelo psicológico para nós. Ao receber com alegria a espontaneidade emocional das crianças, ele está estimulando o crescimento delas. A sua capacidade de acolher tornou-se a marca registrada da sua presença benéfica, que era sentida por todos que o encontravam. Princípio espiritual: a identidade de uma criança forma-se mais no coração do que na cabeça. Pense nisso. Boa noite, gratidão.